Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre o relato do meu parto. E a história é longa, então já pega uma pipoquinha, já pega a garrafa d'água, senta aí e bora começar o vídeo. Ah, mas antes, já sabe, né? Me segue nas redes sociais, se inscreve no canal e ativa o sininho, todas essas coisas aí que me ajudam. E agora já pode rodar a vinheta, produção. Não tem produção, eu ainda vou criar uma vinheta, mas agora não é o momento. Bom, então tudo começou quando eu engravidei. Ah, não me diga. Pois é, quando eu fiz o primeiro exame, eu já fui diagnosticada com diabetes gestacional. Eu tive diabetes gestacional na minha primeira gestação, porém, foi bem tranquilo, eu consegui ter o parto normal, eu acabei não cuidando tanto. Eu confesso que na minha primeira gestação, todo o processo foi um pouco negligenciado. Então, desde que eu descobri a diabetes gestacional, eu comecei a cuidar muito bem da minha alimentação e continuei fazendo exercício físico, né? Que eu já fazia, continuei fazendo. Nos primeiros 3 meses da gestação, eu parei com os exercícios físicos porque eu passei muito mal. E aí eu ia pra academia, eu passava muito mal, não aguentava, enfim, eu tive que dar uma parada. Quando eu melhorei, eu machuquei o joelho. E aí não consegui continuar na academia. Então, e uma das coisas que ajudam na diabetes gestacional, além da alimentação, é o exercício físico. Como eu não conseguia fazer, eu fazia fisioterapia, né? Às vezes eu fazia bike e tal, mas não era sempre. Por que eu preciso explicar pra vocês tudo isso? Porque foi por causa da diabetes gestacional que eu fui parar numa cesárea. Foi basicamente por causa disso. Eu iniciei o meu pré-natal no SUS, porém eu dei continuidade pelo Unimed. A partir dos 5 meses de gestação, eu comecei a fazer o acompanhamento pelo Unimed. Porque meu marido tem, né, o plano, então a gente decidiu aproveitar o plano. Então, eu tinha um médico lá de Ponta Grossa, que dá em torno de uns 140 quilômetros aqui da minha cidade. Eu tinha um médico lá de Ponta Grossa que me acompanhava. Porém, aqui em Arapoti também eu tinha uma médica que o meu próprio obstetra falou: olha, você pode fazer a consulta com ela, lá em Arapoti, né, que é aqui na minha cidade, pra você não precisar ficar vindo sempre. Então, quando era acompanhamento assim, de rotina, só pra escutar o coraçãozinho, eu ia com essa médica. E numa das consultas com essa médica, ela viu que a minha glicose, porque... e daí detalhe, o médico pediu pra eu fazer o acompanhamento da glicose pelo dedo, pra marcar todo dia, era 4 vezes ao dia, em jejum, depois do café, depois do almoço e depois da janta. Então, eu furava o dedo pra ver como tava a glicose. E quando eu fui na consulta com a médica aqui em Arapoti, uma semana antes do parto, ela viu que a glicose estava dando bem alteradinha. Aí ela conversou com a irmã dela, ela que também é médica, que eu esqueci qual é a especialidade dela. A irmã dela achou que seria melhor fazer o uso de insulina para controlar essa glicose, até porque a Alice, ela já estava bem grandinha na minha barriga. Quando a gente fez a penúltima ultrassom, ela estava com 3 quilos, 500 e alguma coisa. E aí eu comecei a fazer então o uso da insulina. Eu comecei na quinta-feira, antes da semana do parto. Eu tive o parto na quarta-feira, na quinta-feira antes eu comecei o uso da insulina. Porém, mesmo com o uso da insulina, tinha momentos do dia que estava dando alterada a glicose. Mesmo eu comendo certo, mesmo fazendo uso da insulina, ainda estava dando muito alterada. Então o médico foi pedir mais um ultrassom. Aí eu fui na segunda-feira para Ponta Grossa para fazer o ultrassom. E nesse ultrassom, a Alicia estava com 3,8 kg. Meu Deus, quando eu vi que ela tava com 3,8 kg, eu fiquei muito preocupada, porque um dos riscos da diabetes gestacional durante a gestação, óbvio, diabetes gestacional, durante a gestação, mas enfim, um dos riscos da diabetes na gestação é justamente um bebê grandão, né? E eu pensei, meu Deus, eu não quero cesárea. Eu já tinha na minha cabeça que eu não queria cesárea, eu morria de medo de cesárea, enfim, não queria de jeito nenhum. E aí eu sabia que se ela passasse dos 4 quilos e pouquinho, eu teria que fazer uma cesárea, porque eu não ia conseguir ter o parto normal. Nem aguentar, acho também, né? Imagina um bebê de quase 5 quilos passando, né? Aí eu comecei a ficar preocupada. Mandei mensagem pro médico na segunda-feira mesmo. Na hora que eu saí do ultrassom, eu já mandei mensagem pra ele: doutor, a bichinha tá com 3,8 kg. E detalhe. Calma, deixa eu explicar uma coisa pra vocês que eu não expliquei. Tava marcado pra gente fazer a indução do parto por conta da diabetes gestacional no sábado dessa semana. Então, na segunda eu fiz o ultrassom, no sábado eu ia fazer a indução do parto. Porém, quando eu mandei a ultrassom pra ele, ele pediu pra fazer o cardiotoco no hospital e ir acompanhando o coraçãozinho dela, pra ver se ela não ia entrar em sofrimento fetal. Então, eu fui no hospital, fiz o cardiotoco. Tava dando tudo tranquilo, mas o peso ainda nos preocupava, porque em questão de dias ela já tinha ganhado bastante peso. Então, provavelmente no sábado ela estaria um pouco maior, né? Ele falou assim: olha, a gente pode tentar adiantar a indução quando você completar 39 semanas. Eu completaria 39 semanas na quinta-feira. A indução era pro sábado, na quinta eu completava 39. Então a gente decidiu fazer na quarta. Mandei mensagem pra ele e falei: doutor, já que a gente vai ter que induzir mesmo, então vamos fazer
na quarta-feira mesmo. E eu tava com medo também dela crescer mais e doer, né, e tal. Porque eu tive a Melina, doeu. Mas a Melina nasceu com 3 kg, 370. Então eu não senti tanto, sabe? Aí eu fiquei pensando, imagina uma menina de 3.800 passando. Meu Deus. Então vamos adiantar esse negócio. Já que vai ter que induzir, vamos induzir logo isso. E acabar logo com isso, eu quero minha filha. Então entendam. Era pra ter sido induzido o parto por conta da diabetes gestacional, da glicose alta, mesmo com insulina, entenderam? Bebê grande. Por isso que a gente ia induzir o parto. E o médico que eu escolhi, ele é tão bom que ele não é daquele tipo que te empurra cesárea, sabe? Igual tem muitos médicos que, ai, vamos fazer cesárea e bora. Ele não, ele também falou que o parto normal era muito melhor do que a cesárea. E foi um dos motivos, inclusive, que eu escolhi ele como obstetra. Porém, no dia... Ah, eu preciso explicar uma coisa pra vocês antes. Desde 2019, eu tenho um cisto na glândula de Bartholin, tá? Cisto de Bartholin, o nome. Bartholin, a glândula de Bartholin, é aquela glândula responsável pela lubrificação da coisinha da mulher, entenderam? Entenderam, né? E eu tenho esse cisto desde 2019, que cresce e desinche, tipo, ele enche, desinche e tal. E fazia uns 2 anos, mais ou menos, que não inchava. Durante a gestação da Alicia, inchou e deu uma infeccionadinha. Eu tive que ir pro hospital para drenar. Fiz isso, porém, depois de uns dias, acho que umas 2 semanas, ele voltou a inchar de novo. E no dia do parto, ele estava com quase 8 centímetros de cisto. A gente saiu daqui na quarta-feira, no dia 5 de junho, umas 4h30 da tarde, mais ou menos. E a gente foi, sabendo que ia demorar, porque ia ser feita a indução, então a gente já foi sabendo que ia demorar bastante. Porque a indução demora. Tem mulher que não, tem mulher que sim, mas a gente já foi sabendo que ia demorar. Tanto que, se você ainda não assistiu o vídeo do vlog do parto, assista, tem aqui no canal, que você vai entender mais ou menos os horários, que aconteceu cada coisa. Mas a gente sabia que a indução poderia demorar, então a gente já foi preparado para isso. A gente chegou no hospital, passamos pela triagem e fomos fazer o internamento, então, para fazer a indução. Aí o médico falou assim, vamos fazer um toque pra gente ver quanto que se você já tem alguma dilatação, pra gente saber qual vai ser o melhor meio de induzir o seu parto. Falei, tudo bem, vamos lá. Quando ele fez o toque, eu senti uma dor absurda, assim, nossa, senti muita dor. E eu achei estranho, porque na gestação da Melina, eu tinha feito toque e nem tinha doído, tipo, não tinha doído tanto, sabe? Era um incômodo, porém não doía tanto. E eu senti bastante dor, bastante dor. E aí até falei pro médico, falei, nossa, doutor, eu não lembro de ter doído tanto o toque na gestação da minha primeira filha, né? Eu lembro que eu fiz, mas eu não lembro de ter doído tanto. Aí até às vezes falou, mas às vezes porque você já chegou no hospital com muita dor, da dilatação e tal. Daí você às vezes não sentiu. Eu falei, pode ser, realmente pode ser isso. O médico falou assim, olha, vamos fazer a drenagem desse cisto porque ele tá bem grandinho, pra que não atrapalhe na hora da passagem, né, do bebê. Vamos fazer a drenagem? Não tá doendo? E não tava doendo, tá? Não tava sentindo nada nesse cisto externo. Vamos fazer a drenagem pra você ter um parto mais tranquilo. Então, eu aceitei. A gente foi pra salinha lá pra fazer a drenagem. Ele fez a drenagem do cisto, que tava bem grande ali, da glândula de Bartholin, né? Ele fez, que tava por fora, que é um cisto externo. Ele fez a drenagem bem tranquilo, eu não senti dor. Porém, quando ele enfiou o dedo, assim, pra apertar mais o cisto, pra sair o restante do líquido que tava lá dentro, ele viu que tinha mais 2 cistos dentro do canal vaginal e que estavam bem inflamados. E eu senti muita dor quando ele colocou o dedo. E por isso que quando ele fez o toque, eu senti muita dor. E aí ele falou, Maria, tem mais 2 cistos internos aqui, que estão bem infeccionados, estava bem amarelo. E isso me preocupa um pouco. Ai, menina do céu, daí meu mundo caiu, porque na hora já me veio na cabeça que eu ia ter que fazer cesárea. Ele falou assim, olha, você quer ver? Se eu pegar um espelho e tal, colocar aqui, acho que você vai conseguir ver. Eu falei, eu quero. Ele falou que era de uns 3, quase 4 centímetros o cisto. Imagina, 4 centímetros, meu Deus. Aí ele pegou o espelho e tal, me mostrou e tava muito amarelo aquilo, infeccionadíssimo. Só que como era por dentro, eu não tinha sentido antes. Eu senti quando ele colocou o dedo pra fazer o toque e senti quando ele colocou o dedo pra apertar o cisto externo. E aí ele falou assim, tá doendo muito? Eu falei, nossa, tá doendo muito, demais. Ele falou assim, então, a gente tem agora 2 opções. A primeira é sedar você, fazer a drenagem desses cistos e aí tentar fazer o processo da indução. Porém, na hora de dilatar ou na hora do bebê passar,
ou até mesmo na hora de fazer os toques e tal, você pode sentir muita dor por conta do cisto, ou né, pode ter alguma intercorrência e tal. Ou a gente pode tentar fazer o parto assim, só que você já tá sentindo muita dor, então imagina, tipo, com o dedo, imagina com uma cabeça passando por aí, né? Vai doer, talvez, o triplo. E ainda corre o risco de, na hora da dilatação, ele se romper, ou até você ter uma hemorragia, enfim. Gente, eu confesso que quando ele falou que era uma preocupação, eu já esqueci o mundo e só conseguia pensar que a cesárea era uma opção. Então, assim, talvez eu não esteja explicando direito o motivo da cesárea ter sido melhor naquele momento. Na verdade, a cesárea naquele momento, ela era menos arriscada do que tentar o parto normal. Ele deu uma explicação maravilhosa, porque ele é um médico muito bom, é um médico maravilhoso, mas eu juro que eu não lembro. Porque quando ele falou que tinha 2 opções, na verdade ele falou que tinha 3 opções, né? Que era sedar ou tentar daquele jeito ou ir pra cesárea. Quando ele falou que precisava fazer cesárea, meu mundo já caiu, eu já chorei demais porque eu não queria. Aí ele até, nossa, ele é tão querido que ele falou assim, olha, eu vou deixar, né, vocês sozinhos, eu e o Isaías, pra vocês decidirem, não precisa ter pressa, fiquem tranquilos, decidam, conversem, né, enfim. Ele fez o trabalho dele, né, que era apresentar os riscos, os prós e os contras, pós e contra, tanto da cesárea quanto do parto normal, ele fez a parte dele, ele tava ali. Porém, a decisão era realmente minha e do Isaías, né, mais minha, porque era em mim, né, o negócio, mas é claro que eu ia deixar meu marido participar dessa decisão. Então, assim, ele fez a parte dele e restava a mim escolher qual seria a minha via de parto, né? Eu só consegui chorar. E o Isaías falou assim, amor, é muito melhor você fazer a cesárea do que você tentar o parto normal e vir a ter uma hemorragia e precisar da cesárea de emergência, vai ser muito pior. Ele falou assim, olha, sua mãe já teve 3, a minha mãe, né, minha sogra no caso, já teve 3 cesáreas, elas estão aí, né, bem e tal, não sei o quê. Mas, gente, eu não queria de jeito nenhum, não queria. Nossa, vocês não têm noção da tristeza que eu senti naquele dia. Tanto que, daí tá bom, a gente decidiu, né, que ia fazer cesárea, já que era menos arriscado. Então, quando eu fui aí a gente foi se preparar e tal. Quando eu entrei na sala de cirurgia, o Isaías ficou pra fora pra colocar a roupa. Eu entrei tão triste que a enfermeira falou assim, nossa, você tá tão triste, né, pra quem vai receber sua filha e tal, nos braços. E daí a enfermeira que tava empurrando a cadeira de rodas comigo, que eu tava na cadeira de rodas, ela falou assim, é porque ela não queria cesárea. E daí a enfermeira falou assim, não, mas é tranquilo e tal, não sei o quê. E meu olho encheu de lágrima, porque eu não queria de jeito nenhum, só que não tinha o que fazer, sabe? Naquele momento era menos arriscado fazer a cesárea. E vocês podem até ver no vídeo do vlog que eu falo que eu não queria, mas que fosse feita a vontade de Deus. E talvez essa fosse a vontade de Deus. E assim, eu fico pensando que graças a Deus a gente escolheu esse médico, a gente tava fazendo acompanhamento com ele. Porque foi ele que viu os outros 2 cistos e, enfim. E que talvez, se eu tivesse feito pelo SUS o procedimento, esperado, porque o da Melina eu esperei a bolsa estourar, esperei tudo. A Melina nasceu praticamente sozinha, sabe? Eu cheguei no hospital praticamente ganhando, eu quase ganhei dentro da ambulância a Melina. Então, assim, imagina se eu tivesse deixado isso acontecer dessa vez com a Alicia. Deixado a bolsa estourar e deixar ela vir do jeito... Então, tinha esse cisto que eu não sabia da existência deles. Aí até já me perguntaram, nossa, mas você não sentia dor? Gente, eu não sentia, era lá dentro, eu não fico enfiando o dedo lá dentro pra saber se tem alguma coisa ou não. Então, assim, eu não sabia que tinha cisto lá dentro. E também não dava pra ver por conta desse cisto externo, né, que eu já tinha e que não sentia nada. E eu até já imaginava que eu teria que fazer a drenagem desse cisto externo. Tanto que quando a gente chegou lá no hospital eu já tava meio consciente de que eu teria que fazer a drenagem desse externo. Mas eu pensei comigo, bom, a gente vai fazer a drenagem desse externo e vai dar tudo certo, tudo ok, né, tudo belezinha. Porém, não foi bem assim. A questão é que, se talvez eu tivesse deixado acontecer naturalmente, e como eu deixei acontecer da Melina, talvez eu tivesse uma hemorragia, talvez eu nem tivesse aqui, porque daí aqui em Arapoti eu acho que não tem UTI, não tem isso, e talvez eles não tivessem preparado para um caso como o meu, por exemplo. E aí o negócio ia dar bem ruim, né? E até então a gente achava que a Alicia tinha 3,8 kg, né? 800 e pouco, quase 4, por causa da ultrassom. Mas ela nasceu com 3,530 kg. Não, 3,530 kg. Então a gente decidiu que ia fazer a cesárea. Eu entrei lá na sala. Eu confesso pra vocês que as coisas meio que se misturaram na minha cabeça, assim, porque eu estava realmente muito, muito triste. Eu nunca senti uma tristeza assim tão profunda, sabe? E aí eu meio que tava, sabe, meio no mundo da lua, assim. Mas eu lembro que eu entrei na sala. Aí eles pediram pra eu subir na maca, né, na mesa da cirurgia, eu sentei.
o médico falou, olha, eu vou te explicar passo a passo, conforme for acontecendo, pra você saber o que vão fazer e tal, não sei o quê. Aí ele me abraçou, tipo, ele tava de pé, assim, aqui do lado, e daí ele me abraçou, assim, e falou pra eu colocar a testa no braço dele. Então ele tava, tipo, me abraçando, imagina que esse é o braço dele, ele tava aqui, e daí eu tava com a testa assim, entendeu? É isso, eu tava com a testa assim. E daí ele foi falando, olha, agora ele vai fazer isso, não sei o quê. Mas aí daí ele tava me abraçando ainda, mas ele falou, agora ela vai pôr um acesso, um negócio em você e tal. Que eu confesso que essa agulha de colocar aqui pra ficar tomando os remédios que precisa, doeu muito mais que a tal da anestesia nas costas. Gente, doeu. Nossa, a hora que ela enfiou assim, eu já... não gosto nem de lembrar. Mas enfim, ela enfiou uma agulhona aqui, assim. Daí colocou os negócios aqui no meu braço e tal. E aí eu tava lá com a testa, né? E aí ele falou, agora você vai sentir uma coisa gelada nas suas costas. Foi explicando tudo que ia acontecendo. Daí enfiaram a agulha, eu fiz assim. Aí ele falou, relaxa, relaxa. E daí o anestesista falou, olha, assim eu não vou conseguir, você tem que relaxar, enfim. Aí beleza. Conseguiram lá, aplicaram, aí me deitaram. E aí o anestesista falou assim, olha, agora você vai começar a sentir um formigamento na perna, e não sei o que, é normal. Nisso, começou a me dar uma falta de ar. Gente do céu, que eu fazia assim, ó. Começou a me dar falta de ar. Daí eu falei pro médico, fechei meu olhinho assim já, falei pro anestesista, moço, tá faltando ar, tá faltando ar. Daí ele falou, não, você tá normal, a gente tá monitorando aqui você e tá tudo certo. Eu falei, falta de ar, ó. Não vem ar, não vem ar. Ele falou, a gente tá monitorando, fica calmo. Daí o meu médico, Dr. Henrique, o nome dele, ele falou assim, Maria, é normal você sentir um desconforto pra respirar, porque você tá deitada de barriga pra cima, o bebê tá apertando aí o diafragma, então não sei o quê. Aí o anestesista falou, olha, e você não tá sentindo nada do peito pra baixo, então você pode ter essa sensação de respirar e o ar não vir. Eu falei, gente, que sensação nada, eu tô faltando ar, tá me faltando ar, vocês não estão entendendo. E eu tava assim, ó, com os braços abertos. Daí nisso, o Isaías entrou, sentou num banquinho do meu lado, eu olhei pra ele com o olho cheio de lágrimas e falei, tô com falta de ar. Aí o Isaías falou, amor, tá normal o negócio do oxigênio e tal. E eu falei, gente, não é possível que ninguém tá acreditando em mim. Eu vou morrer aqui sem ar e ninguém vai fazer nada. Pensei comigo, né? Já tava puta já. E eu lá, faltando ar, faltando ar, faltando ar. Tava assim, ó. Eu fechava o olhinho pra ver se alguém, se alguém ia ver, ó, desmaiou, né? E me tirava dali. Mas não, eles têm tudo controlado por máquina, então a gente não consegue enganar eles. Mas eu tava com falta de ar. Aí é que tá o negócio. Tava me faltando ar. Nossa, foi super rápido. Eu sei que nessa que o Isaías sentou ali na cadeirinha do meu lado, que eu falei do falta de ar e tal, a médica que tava ajudando o Dr. Henrique falou assim, cadê a câmera? Daí o Isaías pegou o celular e aí tiraram a Alice assim, chorando. Daí eu chorei muito. Nossa, eu chorei, gente. Eu chorei. Eu chorei tanto que eu nem postei fotos, assim, ali do parto mesmo, do momento do parto, porque eu tava chorando muito. Porque eu tava ali, mas eu ainda não tava acreditando que eu tava ali, entendeu? Fazendo esse procedimento. E daí ela nasceu, daí eu chorei muito, assim. Mas eu tava feliz por ela estar bem. E aí eles colocaram ela perto de mim, e eu com o braço aberto, assim, eles colocaram ela perto de mim, e eu chorei o dobro daí, porque eu lembrei, calma, não vou chorar agora, mas eu lembrei que, poxa, no parto normal eu peguei, né, a Melina, eu abracei ela, eu fiz, sabe, eu tava com ela ali. Agora ali, eles fizeram por mim esse momento, né? E eu tô emotiva porque eu tô no puerpério. Não é porque eu sou emotiva, não, que eu tenho o coração bem duro, inclusive. Mas foi uma coisa que me deixou bem sentida, assim, sabe? Porque eram os médicos que estavam segurando a Alice perto de mim. Eu não conseguia pegar ela. E daí. Bom, vou continuar o vídeo agora que eu tive que parar, porque eu fiquei bem emotiva mesmo. Aí onde que eu parei? O Isaías. Ah, então, daí o Isaías pegou ela nasceu, ela saiu da barriga chorando já, o menino. Daí o Isaías pegou ela, levou lá pra fazer, né, os procedimentos que eles fazem, de pesar e dar vacina e coisa arada. Acho que eles dão uma limpadinha, não sei. E eu tava lá com os braços assim ainda. E pensando, meu Deus. E daí eles estavam me costurando. Ah, e daí, ali mesmo, pra aproveitar a anestesia da cesárea, o médico já drenou os outros cistos, deu ponto, né? Enfim, ele fez ali todos os procedimentos que precisavam. E eu sei que demorou um pouco e aí a gente foi pro quarto. A gente chegou no quarto, eles me deitaram, eu tava com uma baita de uma agonia por não conseguir mexer o pé. E daí eu percebi que quando eu tentava mexer o pé, que me dava falta de ar. Era tipo uma ansiedade, sabe? Eu tentava me mexer, não conseguia, e daí me dava falta de ar por não conseguir me mexer. Então eu descobri que a falta de ar era por causa disso. Chegou lá no quarto, eles me passaram pra cama, aí eles explicaram que eu não ia poder comer, eu tava morrendo de fome, que eu não podia tomar água, que eu não podia levantar e que eu não podia fazer nada. A sorte que era de noite, né? Então eu ia dormir e não ia sentir muito isso de ficar parado e sem fazer nada. Porque no da Melina, eu fiz tudo, né? Eu peguei ela, eu dei mamar, eu fiz tudo que eu podia.
E aqui no parto da Alice eu não consegui fazer nada. Nem dar mamar pra ela. Inclusive lá no hospital eles tiveram que dar pra ela na seringa o leite, porque além de eu não conseguir amamentar, ainda tava saindo, tipo, muito pouco e não... Quase nada, assim, daquele colostro, não tava saindo quase nada. Ela tava com muita fome, ela tava chorando de fome. Aí eles deram leite pra ela e ela dormiu tranquilamente. A Alice nasceu 9h26 da noite. Lá por umas 3 horas eles levantaram um pouquinho a minha cama e me deram um pouquinho de água e umas bolachinhas pra comer. E aí no outro dia, 6 horas da manhã, menina, pra levantar pra tomar banho, eu estava tremendo de medo. Porque todo mundo falava que o primeiro levantar, depois da cesárea, o bicho pega, né? E eu tava com medo. E daí, de fato, a hora que eu levantei, que caiu, assim... Ai, foi horrível, mas eu achei que ia ser pior. Tipo, foi horrível, mas eu achei que ia ser pior, então tudo certo. Fui lá, tomei o banho, tomei não, né? A enfermeira me lavou igual um porco. Cadê? Não, mas é verdade, ela pegou um chuveirinho assim, pá, 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 pá. Jogou água em mim. Aí eu coloquei a roupa, voltei pra cama, com aquela sensação horrível na barriga. E pra pegar a Alissa me dava um jeito ruim também, porque eu achava que ia machucar, um desconforto. Ah, eu só tenho a dizer que cesárea é horrível, não faço. A não ser que seja necessário. Mas olha, a minha experiência com a cesárea foi muito, não digo traumática, mas, poxa, não era o que eu queria, entende? Não era o que eu queria, não era o que eu esperava que fosse acontecer. Eu estava preparada para sentir a dor da indução. Tipo, eu já sabia que ia doer muito e eu estava preparada para esse dor muito. Eu não estava preparada para cesárea, foi um baque realmente muito grande para mim. Agora, depois de, hoje fazem 15 dias, 15, 16 dias que eu tive, né, essa experiência. E agora eu agradeço a Deus por tudo ter acontecido do jeito que aconteceu, porque como eu disse, talvez se não fosse assim, teria sido pior, né? Mas é horrível, o pós é horrível, inclusive deu uma infeccionadinha nas laterais dos pontos, porque eu fiquei sozinha, daí no pós da cesárea eu fiquei sozinha em casa e eu tinha que levantar pra pegar a Alicia e dar mamar e, né, andar e tal, fazer as coisas e acabou forçando mais do que eu deveria. Por isso deu uma infeccionadinha e agora eu tô passando uma pomada, um antibiótico. Foi uma experiência, assim, bem ruim. Eu achei que ia ser pior. Na verdade, eu tinha mais medo do que realmente deveria ter. De qualquer forma, não era algo que eu queria e não é algo que eu pretendo fazer de novo, inclusive. Pretendo ter mais filho? Pretendo, sim. Se for de cesárea, aí eu já não sei se eu vou querer mais. Mas se for de parto normal, quando Deus mandar, nós estamos aceitando. Foi o que eu queria? Não, mas eu deixei bem claro desde a minha primeira oração que seja feita a vontade de Deus. E essa foi a vontade de Deus, então, graças a Deus. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui que diz: em tudo dai graças. Em tudo é em tudo, até nas coisas ruins. Que na verdade a gente acha ruim, mas Deus tem um propósito pra cada um. E eu confesso que eu tô bem, sabe? Eu tô bem. No início eu fiquei muito triste, como eu disse, eu chorei muito. Mas agora eu já aceitei, agora eu já agradeço a Deus por tudo ter acontecido como aconteceu. E eu estou bem feliz porque eu achei que ia ser pior. É horrível? É horrível. Mas eu achei que ia ser pior. Então eu estou no lucro porque não é tão ruim assim. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma eu tenha te ajudado, que a minha experiência tenha sido útil pra você, de alguma forma. Como? Não sei, mas eu espero que tenha sido útil. E eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!